A sexta-feira do Internacional foi marcada pelo último treino antes do embarque para Belo Horizonte, onde amanhã o Inter enfrenta a equipe do Atlético Mineiro, buscando manter a sequência positiva dentro do Campeonato Brasileiro. O técnico Diego Aguirre já definiu a escalação e Patrick seguirá entre os titulares. Paulo Vitor seguirá no banco de reservas. Palácios novamente não está relacionado e a direção do Internacional já começa a trabalhar e divulgar os procedimentos para que os torcedores adquirem os ingressos para assistir a partida contra a Chapecoense. Esse é o Diário do Inter KTO, sexta-feira, 1º de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO dessa sexta-feira, que, claro, tem muitas informações sobre o time do Inter que vai a campo. Isso porque o técnico Diego Aguirre definiu, na atividade da manhã dessa sexta-feira, quem serão os jogadores escolhidos, qual é o time titular. Eu trouxe durante toda a semana uma dúvida em relação à possibilidade do Patrick jogar. E a informação de que durante a semana o Diego Aguirre testaria, e de fato testou, algumas alternativas para o setor. Ele testou o Maurício e ele testou o Paulo Vitor, nessa linha de 3 meias aberto pelo lado esquerdo. Acontece que nenhum dos jogadores deu conta, de acordo com as informações que a gente tem. E hoje, pela manhã, durante toda a parte da atividade, ele manteve novamente o Patrick entre os titulares. E essa é a tendência para o jogo de amanhã. Ele definiu que o Patrick não sai do time, pelo menos agora contra o Atlético Mineiro. E com isso já escala a equipe do Internacional, que terá Daniel no gol, a defesa com Saravia, Bruno Mendes, Victor Cuesta e Moisés. O meio-campo com a dupla de volantes, Rodrigo Lindoso e Rodrigo Dourado. Uma linha de 3 tendo Edenilson, Tyson e Patrick. Na frente, o centroavante Yuri Alberto. Sem maiores novidades, aquele time que a gente vem considerando. O time titular do Internacional, com a presença do Patrick e com a presença do Moisés. Em relação à partida contra o Bahia, 2 alterações. A saída do Paulo Vitor para a entrada do Moisés e a saída do Heitor para a volta do Renzo Saravia. Aliás, sobre o Heitor, importante informação. O Heitor teve um desconforto muscular e por conta disso sequer viajou para Belo Horizonte. É desfalque para o Internacional nessa partida contra o Galo Mineiro. Vai ser observado, deve voltar a trabalhar para a partida contra o Ceará no próximo meio de semana, mas desse jogo contra o Galo, o Heitor está fora, ele que teve uma boa atuação, inclusive, bastante elogiada na partida contra o Bahia no último final de semana. Outra novidade na relação, e novidade que eu digo também, o fato do Inter ter divulgado os jogadores relacionados para essa partida. Algo que a direção do Inter não fazia já há anos e voltou a fazer agora também a partir do pedido dos jornalistas, dos repórteres, da gente que cobre o dia a dia do Internacional. Nós solicitamos isso para o Inter, até para evitar que a gente vá para o aeroporto, causar maiores aglomerações só para ver quem está relacionado. Mais fácil o Inter divulgar a lista, sendo que nunca a gente teve surpresa nos relacionados, né? Sempre a imprensa soube antes quem estava relacionado, mas por uma questão de preservar aglomerações, preservar deslocamento mesmo. O Inter divulgou a lista de relacionados e o Carlos Palácios, de novo, está fora da relação. Não é uma grande surpresa o Palácios estar fora da relação, porque entre os jogadores estrangeiros ele está abaixo. Tem Bruno Mendes, tem Victor Cuesta, Renzo Saravia, Paolo Guerreiro e o Gabriel Mercado. Esses são os jogadores estrangeiros que estão relacionados. O Carlos Palácio está abaixo do Gabriel Mercado. Por isso, ele não viajou para BH, fica em Porto Alegre e vai ficar mais um período sem atuar pelo Internacional. Isso porque os jogadores que foram convocados para seleções de seus países se apresentam logo após a partida contra o Atlético Mineiro. Então o Palácios fica de fora do jogo contra a equipe do Galo, porque não foi relacionado, e aí perde mais 3 jogos, contra Ceará, Chapecoense e América Mineiro. Muita gente pergunta o que acontece com o Palácios que ele não conseguiu jogar no Internacional. E muita gente me pergunta se as pessoas do Inter ainda acreditam nele. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei hoje à tarde, sobre Carlos Palácios e a possibilidade dele sair do Internacional, permanecer, o que ele, Palácios, pensa em relação a isso, o que a direção do Internacional pensa em relação a isso. Vale a pena você dar uma olhada aqui nesse vídeo e saber mais informações sobre o jogador chileno que ainda não conseguiu desempenhar um bom futebol com a camisa do Internacional. Outro ponto importante que o Internacional já divulgou é
o procedimento para que os torcedores que queiram acompanhar a partida contra a Chapecoense no Beira-Rio precisam fazer para comprar o ingresso, para adquirir o ingresso. E o Inter vai abrir de maneira setorizada a venda dos ingressos ou o check-in para os torcedores sócios das mais diversas modalidades. Eu vou passar aqui rapidamente esse serviço do check-in para você. Do dia 4 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, ou seja, na segunda-feira, das 10 horas da manhã até a meia-noite do dia 5 de outubro, terça-feira, estará aberto o check-in para as seguintes modalidades: cadeira locada, remido, paraninfo, sócio colorado corporativo e colorado titular com serviço check-in garantido. Essas modalidades terão a prioridade e terão o check-in aberto de maneira antecipada nessa data, 4 de outubro. Do dia 5 de outubro até o dia 6 de outubro, ou seja, de terça-feira até quarta-feira, à meia-noite, os sócios Colorado Titular, Patrimonial Clube e Parque Check-in poderão fazer o seu check-in e a aquisição dos ingressos. Na quarta-feira, 6 de outubro, até 7 de outubro, que é a quinta-feira, meia-noite, os sócios Campeão do Mundo e Parque Ingresso terão a possibilidade de adquirir o ingresso. Depois, do dia 7 de outubro, que é a sexta-feira, a quinta-feira, aliás, às 10 horas da manhã, até 8 de outubro, que é a sexta-feira, aí nada vai nos separar e a Academia do Povo, as modalidades que poderão adquirir o check-in. É importante ressaltar que a carga disponível de ingressos para essas modalidades de sócios, elas vão de acordo com a ocupação que elas tinham no estádio, tá? Então, acompanha o check-in, vai nesse período e aí pode adquirir o seu ingresso. Cerca de 15 mil ingressos deverão ser disponibilizados para o retorno do público ao estádio contra a equipe da Chapecoense no domingo 10 de outubro, às 11 horas da manhã. Se sobrar ingresso, o que não deve acontecer após essas datas, serão disponibilizados para uma repescagem entre todas as categorias. É bem difícil que sobre ingresso, tá? A tendência é que sejam esgotados de maneira rápida, mas é importante você estar atento à sua modalidade de sócio e em qual dia que vai ser o check-in para a sua modalidade. Importante também, 3 documentos em mãos: carteira nacional de vacinação, no celular pode ser, o e-ticket, o ingresso que você vai adquirir e o documento com foto, para que você possa entrar no Beira-Rio sem maiores problemas. Para fechar, vamos falar de KTO. A odd do Inter está alta, 5. Hoje eu olhei na KTO e a odd está 5. Eu vou jogar 3 pininha no Internacional. Se eu acertar, volta 15. Eu aposto que o Inter ganha do Atlético Mineiro. Você quer apostar também? Vai lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Dá essa moral aí pra gente. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui do ADUPLA. Beijo!